Olá pessoal, estou gravando esse vídeo no sábado, chamado Sábado de Aleluia. É o sábado que vem posterior à Sexta-feira Santa, que no cristianismo costuma fazer a procissão e relembrando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Aí vocês vão me dizer, mas ele fala sobre isso nas cartas de Cristo, né? Tá aqui as cartas de Cristo. Na realidade, eu não cheguei nesse lugar onde ele fala, mas tem um momento desse livro que ele fala que a gente não deveria enaltecer a morte, ou alimentar, ou entreter, ou fazer da morte a parte mais importante da mensagem do Cristo, da mensagem dele, mas do renascimento, que vai acontecer amanhã, que a gente festeja a Páscoa. Só queria lembrar para vocês que, na realidade, o que nós, católicos cristãos, chamamos de Domingo de Ramos é a Páscoa judaica, porque foi nesse dia que Jesus e os seus seguidores, seus apóstolos e as pessoas que o seguiam, foram até Jerusalém porque eles queriam participar dos festejos da Páscoa, que tem um outro sentido, um sentido muito importante, porque é o sentido do renascimento, é o sentido da passagem dos judeus através do Mar Vermelho para fugir da escravidão e da chegada, talvez, na Terra Prometida. Então, tem todos os festejos judaicos que são extremamente simbólicos dessa travessia. E ontem eu não estava bem, eu queria fazer para vocês a gravação, mas eu estava muito rouca e não sei, talvez, reação dessa segunda vacina, mas hoje eu estou ótima. Hoje passou esse mal-estar, que provavelmente foi meu corpo reagindo e criando anticorpos. Desejo que essa vacina chegue logo para todos. Não sou do tipo da pessoa que diz não à ciência, muito pelo contrário. Eu tenho um ascendente aquário, Mercúrio aquário, eu acho que a ciência vai nos salvar mais uma vez, mas não somente dessa pandemia, vai salvar o nosso planeta, com descobertas, com vontades, com maneiras de recriar a nossa natureza e salvá-la da destruição que nós mesmos, seres humanos, criamos, através das guerras, das destruições, do mal. Mal, aí nesse ponto é M-A-U, o próprio Hahnemann, como fala o Rudolf Steiner, que ele chama de Lúcifer, o diabo, né, na realidade, como nós o pensamos, mas esse da era moderna, da era do capitalismo, da era do consumo, da era da materialidade, ele chama de Hahnemann. Mas vamos voltar ao nosso Cristo. O que eu senti quando estive no deserto? Nós estamos na página 39, então se vocês têm o livro, vocês podem lá pegar e acompanhar. Eu fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase. Vocês não esquecem que ele acabou de ser batizado pelo João Batista. Então ele sai da experiência do João Batista completamente transformado. Isso acontece muitas vezes quando a gente faz cerimônias para entrar em ordens secretas, ordens como Rosa Cruz, outros, a maçonaria mesmo, que tem justamente esse intuito de criar um momento de transformação. Para quê? Porque através de um cerimonial você deixa para trás o que você era e criar essa transformação. Bom, aí ele fala, eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador. Quer dizer, ele sentiu dentro dele o poder da criação, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Ele sentiu Deus dentro dele, o Criador, ele chama.
Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. Nós sabemos que podemos fazer isso, mas muitas vezes não somos impedidos por nossos próprios preconceitos ou pelos bloqueios emocionais. Mas todos nós temos capacidade para renascer e criar a nossa realidade, porque Hermes Trismegisto já fala: Deus é mente, o universo é mental e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que vi, compreendi e percebi quando eu estive no deserto. Ele explica. A gente não vai ler muitas páginas para não ficar uma coisa muito louca. Eu fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Eu vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Então, acho que naquele momento onde ele se isolou de todo o burburinho, né, que estava em torno dele, o burburinho que ele mesmo havia criado com uma juventude, eu poderia dizer, uma juventude como os nossos jovens, né? Esses jovens, eu vou botar uma pastilha na boca, senão eu não vou conseguir falar. Os jovens, né, que são rebeldes, que não aceitam regras, isso faz parte da juventude, né? Se não fosse assim, o mundo ficaria parado no atraso, nas coisas antigas, ou no status quo, naquilo que a gente já conquistou. Aí ele fala, compreendi, e aí isso daí está até em negrito, né? Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço, além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Gente, isso é o primeiro princípio hermético, né? Se vocês ouvem aqui no canal, né, no meu canal, vocês têm os 7 princípios herméticos que eu já comentei. Então, vai lá, procura. Hermes Trismegisto, 3 vezes sábio, que veio lá do Egito, de onde vieram quem? Os judeus que tinham ficado lá, né? O José tinha ficado com os judeus, né? Bom, não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Aqui ele faz uma comparação como assim, a mente criativa de Deus seria a representação do sol, e nós somos pequenas velinhas que simplesmente recebemos essa capacidade de criar, mas com muito menos poder. Como uma vela pequena, que ela só pode iluminar um pouquinho, né? Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver, através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. E aqui o tradutor, ele escreve Shimmer of Tiny Motes. É um cintilar de pequenas partículas de vida. Que praticamente é aquilo que se vê no microscópio, né? Quando a gente vê no microscópio, a gente vê partículas que a gente não vê a olho nu. Eu percebi que nada era sólido. Isso a ciência fala, não existe, né? Não existe nada sólido. Existem partículas pequenas que criam tanto líquidas quanto sejam
de terra, né, que seriam as montanhas, elas se mexem com muito menos velocidade. Uma pedra, daí nós tiramos a energia das pedras, né? Quando usamos as pedras para fazer alguma cerimônia, numa mesa radiônica, para mudar a energia que está impedindo uma determinada pessoa de desbloquear a mente e poder criar uma nova realidade, deixando para trás decepções, traumas. Nós vamos precisar muito disso, se a gente quer criar realmente uma realidade melhor para nós, um futuro melhor. Não podemos nos deixar arrastar pelo medo. Quando eu tinha momentos de dúvida, vocês também vão ter dúvidas, nós também temos dúvidas. A gente às vezes começa a perceber que a gente cria, depois uma coisa não dá certo, aí você fala, então isso não dá certo, eu não sou capaz. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que, aí ele põe 2 pontos, meus pensamentos, se fossem fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, ou no movimento das partículas, no movimento de atração que elas fazem para criar a matéria. Coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, ou de eletricidade. Portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando, eu poderia fazer através disso. Ou seja, ele podia causar mudanças e modificar. É isso que ele entendeu. Mas a mente dele precisava estar, eu vou repetir, impregnada de convicção. Só que essa convicção, muitas vezes não existe. A gente fala, será que eu vou conseguir? Porque atrás, no nosso inconsciente, muitas vezes, existem as lembranças dos nossos fracassos. Existem as lembranças das coisas erradas, das escolhas erradas que nós fizemos. E aí nós perdemos a fé. E foi naquele momento, ele continua, de compreender o poderoso efeito que a convicção e a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. Aqui entra o poder do mago, o poder da magia. Ele fazia milagre, ele aprendeu nesse momento, ele entendeu que se ele tivesse essa convicção de poder modificar a matéria, eliminando o obstáculo, que era o obstáculo da dúvida, não duvide e você consegue. Mas como é que eu vou fazer para não duvidar? Estudar, orar e meditar. Ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica. Aqui novamente voltamos a Hermes Trismegisto. Tudo é mente, o universo é mental. É uma enorme consciência criativa. Tudo o que eu havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina. Poderíamos chamar mente da divindade ou simplesmente mente. Tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestado num estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Aí eu chamaria a capacidade das partículas se aglomerarem entre si, que é o amor. O amor é o poder de atração das partículas, é o que nós chamamos amor.
quando o nosso ser se sente atraído por alguma coisa, por um outro ser, qualquer que ele seja. Portanto, de toda forma exterior, era uma expressão da consciência externa. E compreendi que a vida e a consciência eram a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. É quando falo da mente, né? Aqui propriamente divina. Recentemente, cientistas, tem um neurocientista e um astrofísico, me parece que são italianos, mas eu não tenho certeza, eu ouvi na TV italiana, descobriram que o universo, que o formato do universo é provavelmente idêntico ao nosso cérebro. Reflitam sobre isso. A ciência dizendo que o universo é uma enorme mente. Gente, isso é fantástico. Reflitam, né? É muito importante que a gente compreenda sem duvidar. Afaste a dúvida. A dúvida existe porque nós, seres humanos, projetamos lá para o futuro os nossos desejos. Mas os desejos são coisas da alma e do ego, mas não do espírito. Essa também é uma reflexão a ser feita. Compreendi que assim, ele fala assim, a consciência era a vida e a vida era a consciência, e ambas eram o poder criativo, a mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Ou seja, no todo e no micro. E nas coisas que a gente não vê. Compreendi que as pessoas... Nós vamos avançar só mais um pouquinho, porque também não posso ficar muito tempo conversando, né? E fazendo... Eu gostaria que realmente a gente fizesse isso muito devagar, que é para a gente realmente estudar. Eu já falei que se vocês querem, eu estou formando um grupo de WhatsApp para a gente conversar sobre isso, para vocês tirarem dúvidas ou compartilhar o seu conhecimento, né? Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Olha, aí é que entra realmente a nossa sociedade moderna. Elas não podiam imaginar uma mente ou uma inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. É verdade, porque no Antigo Testamento Deus era julgador, ele ficava com raiva, ele castigava. Mas isso era inerente àquele período, que, aliás, do ponto de vista astrológico, naquela era precessional, 2000 anos antes de Cristo, até chegar ao nascimento de Cristo, ou de Buda também, desses novos messias, esses novos mensageiros, nós estávamos atravessando a era de Áries. Porque as eras precessionais se chamam pré-sessionais, porque elas andam para trás. Então, a humanidade passou pelo período da conquista, das lutas. Não tinha conquista, o Império Romano, o Império Otomano, os nórdicos, então. Era um período de conquistas. E os judeus também queriam conquistar a terra prometida. E quando eles, com a mente deles, criaram essa imagem de Deus, da mente universal criadora, a criaram na forma como eles estavam vendo a coisa, né? Eles não podiam imaginar uma mente ou uma inteligência operando isso de modo efetivo, senão por meio de forma individual. Era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças, castigos, da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. E nós não falamos isso agora?
Quando chegou essa pandemia, é castigo de Deus, né? Tem muita gente que ainda pensa desse jeito. Mas eu percebi, continua o Cristo, que essas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Existe a lei do retorno, né? É a lei do karma. Você recebe o que você faz em tempos que às vezes não são mensuráveis para a nossa mente, mas que existem, podem levar séculos, podem levar dias, né? Enfim, percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, ou seja, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. Ao homem, quando ele falou homem, é a humanidade. De modo que se deve reescrever a Gênese. Assim, eu vou deixar essa última frase que é para a gente pensar, e depois vocês escrevem aí o que vocês pensam. Gente, sempre com educação, trocando conhecimento, tá bom? Peço, por favor. E o que ele fala? Antes da criação, era a mente universal. Estávamos aqui no silêncio e de repente tem alguém que passou, um entregador que vai, né, entregar comida, quem sabe. Vamos lá falar de novo. Antes da criação, era a mente universal. Existia essa mente. O poder criativo dentro e por trás da criação em si. Ou seja, antes de criar a humanidade ou os planetas até, já existia essa energia no ar. É uma energia que os próprios antigos, né, que eles chamam de ciclos de criação da energia, e também os orientais chamam isso, né? Isso foi muito estudado no início do século passado, né? Por muitos, Aleister Crowley, Madame Blavatsky, estudaram, foram para o Oriente também, buscar não somente o conhecimento ocidental, mas o conhecimento oriental, porque é somente unindo esses conhecimentos é que nós conseguimos entender. Por que os orientais meditam mais? Para se integrar com a mente. Eles conseguem a calma, conseguem tranquilidade para superar as dificuldades. E é verdade. Acho que eu vou continuar até, deixa eu ver. Continuar até o finalzinho dessa página 41. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu, e ativo dentro de formas terrenas ou terrestres, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi. Quando a gente medita, às vezes a gente vê coisas com a mente, não com os olhos. Eu vi apenas cascalho e pedra, então subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos, árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na selva. Assistindo a essa visão, com admiração, vi, e aí ele coloca entre aspas, que as plantas, as árvores, cada uma delas, e si mesmo, há também os pássaros e os animais, na realidade, eram também compostos de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Os seus cientistas modernos chamam de células, podemos chamar de átomos, né? Mas, no caso das pessoas, nós vemos que quando a gente precisa ver a vida se desenvolver num embrião, são as células que se unem e se multiplicam. Essas trabalhavam sem parar em um espírito total de harmonia e cooperação. Tão diferente do ser humano, né? Para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e aspectos exterior das entidades vivas e completas. Ele está falando dos pássaros, dos animais.
Contemplei essa maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura da pelagem, plumas e pele, haveria tanta intensa atividade de comunidades de entidades das células, né? Tem as células do fígado, as células do pâncreas, as células do intestino, as células do coração, né? As células, aliás, o bebê, né? O embrião, ele, a primeira coisa, ele tem muito isso, né? O coração começa a bater e pronto, você fala, ai, que bom, estou esperando o bebê, né? Eu que sou mãe, sei como é que é fantástico, é um milagre. Trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção, resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Então, essa reflexão é assim, nós não temos essa capacidade, só podemos compreender e talvez almejar, se a gente medita muito, se a gente reza muito, talvez se a gente se isola de todas essas atrações do mundo material, ou pelo menos se a gente se abstém de fazer com que elas sejam a coisa mais importante da nossa vida. Quando nós percebemos essa capacidade de que o todo é mente, o universo é mental, nós podemos criar a nossa realidade com a nossa mente. Esse é o poder da magia, o poder do mago. Do mago, da maga, eu não sei, porque no Brasil acho que não tem o feminino de maga, né? As pessoas falam bruxa. Bruxa tem um aspecto até negativo. Na realidade, podemos falar de fadas, mas as fadas são entidades, é diferente, são entidades espirituais, são entidades não palpáveis com o corpo físico, são etéricos. Nós temos um cérebro, e esse cérebro, ele tem partículas. Eu estudei EFT, que é uma técnica que se chama Emotional Freedom Techniques. É uma técnica que te ajuda a eliminar os bloqueios que estão no teu cérebro e que te impedem de criar a tua realidade conforme o que você precisa. Essa técnica, ela parte do princípio que nós temos no nosso cérebro. Quando nós geramos pensamentos, nós mandamos informações aos nossos órgãos através de uma coisa que chamam neuropeptídeos. E os neuropeptídeos vão em umas determinadas células, levando essa informação, que ela pode ser boa como pode ser ruim. Então, se no nosso pensamento nós levamos somente informações para o nosso corpo de coisas negativas, nós não superamos as doenças, nós não superamos as dificuldades, porque nós estamos criando uma realidade e as células vão responder para ela, para essa realidade, que é uma realidade criada por nós. Aí você vai me dizer, mas essa pandemia não existe? Claro que ela existe. Ela existe, é uma grande prova de superação que a humanidade está passando, como se passou em várias guerras ao longo da humanidade, ao longo da história. É claro que você fala, mas aquilo é passado, né? Então não está me afetando, agora está me afetando, está aqui do meu lado. Mas, gente, a nossa mente está impregnada de notícias negativas intencionalmente veiculadas pela mídia para criar um rebanho medroso, para criar mentes medrosas. Isso é uma coisa que aos poucos vai criar uma grande egrégora negativa que só vai criar coisa pior. Eu ouço pessoas, inclusive inteligentes, dizendo, mas isso vai piorar, isso vai piorar. Não, nós já estamos vendo o fim, mas para ver o fim dessa pandemia, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Crie algo novo para você.
Aí você vai me dizer, mas você não perdeu ninguém. Sim, eu já perdi. E perdi agora, como eu já perdi ao longo da vida. Por outras razões. As pessoas se vão, porque nada é eterno aqui. A nossa matéria, ela vai ficar aqui na Terra. Ela vai se decompor. E o que vai sobrar de nós vai ser aqueles ossinhos do esqueleto, que são coisas de Saturno, né? São coisas do sal da Terra, do qual nós somos feitos. O Sol da Terra responde a vibrações. Se nós vibramos negativos, nós vamos ter a vida negativa. Então, eu não falo que você não deve ter respeito por aqueles que sofrem, tá? Sou a primeira a chorar pelos outros, sou pisciana, não posso ver defunto sem chorar. Eu tento pensar e focalizar no renascimento. Nas crianças que nascem todos os dias, na natureza que se refaz, nas flores que florescem, nos bichinhos que se acasalam e fazem os novos filhotes, nos passarinhos. Então, no mar, que é uma beleza, o nosso planeta é um sonho de beleza. Mas nós precisamos continuar a cuidar dele, porque nós destruímos ele com a ganância, com a vontade de ter. Ah, mas isso gerou riqueza. Não, não. Aumentou muito a pobreza no mundo. Poucos ficaram ricos e muitos ainda sofrem. Então, nós temos que mudar a nossa realidade. Quando você quer comprar alguma coisa nova, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Será que eu não posso olhar no meu armário e dar alguma coisa, substituir, né? Você leva uma coisa, doa uma coisa, já que você tem o poder de comprar outra. Para o seu prazer. Falo que você não tenha que ter vontade disso. Claro, a gente tem vontade, não é? De comprar coisa nova, né? De se dar essas pequenas satisfações, né? Mas nesse tempo de pandemia, quantas roupas você não usou? Quantos sapatos você não usou? Quantas joias você não pôde exibir? Mas o que te faltou muito? O que você sente dentro de você? A falta de um abraço, a falta da presença, a falta do carinho. Porque é nesse abraço, nesse carinho que existe o amor. O amor que move o sol e as outras estrelas, como dizia Dante Alighieri, maior poeta italiano que escreveu a Divina Comédia. É isso, vou deixar para vocês esse recado e se inscreva aqui no meu canal que vocês me ajudem. Vamos refletir juntos e amanhã vou publicar as previsões que eu faço sempre e vou fazer uma leitura do Tarô de Merlin para vocês, para saber como é que estão as semanas. E durante a semana vou ver se a gente faz mais observações. E vamos esperar um pouquinho para que vocês me mandem os seus e-mails para a gente formar o grupinho de estudo. Tudo bem? Agradeço para vocês. Passem uma boa semana. Namastê. O Deus que está em mim. Saúde o Deus que está em você. Boa Páscoa.